bastante homens aqui, homens de Deus, né? E hoje é um dia bastante especial, né, pastor? Para nós. E eu quero trazer uma palavra aqui para nós, através da Bíblia Sagrada. Vamos ler um livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 5. Certamente todos nós conhecemos a história de Jó. E eu creio que muito nos ensina para os dias de hoje, muito nos mostra como proceder pelo que Jó viveu, pelo que Jó passou. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era o maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos orar. Deus amado, Deus santo, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus pela tua revelação exclusiva para a tua igreja aqui na terra, que é a tua palavra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor Deus, de falar o coração da tua igreja. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós conhecemos a história de Jó, o quanto fala a nós exemplos de vida que Jó teve no decorrer de toda a tua vida. Jó era um homem, era um pai que viveu distante de nós, milhares de anos atrás, mas tem uma história de vida que nos fala nos dias de hoje que vivemos nós. Para nós, certamente como pais, temos muito a aprender com a história e com esse período que Jó viveu, de tantas situações adversas, de tantas provações em sua vida. Este homem recebeu da parte de Deus o mais alto elogio, e Deus declara acerca dele ao próprio acusador, na Bíblia Sagrada, ao próprio diabo. Deus declara um alto elogio a Jó diante de Satanás, porque quando ele chegou e diz: observe o meu servo Jó, observe o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Satanás rondou e parou ali, e Deus fez essa pergunta para ele: observe o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. A Bíblia diz que esse homem era o mais rico de toda a sua geração e o maior em todo o Oriente. Também um homem muito piedoso, um homem muito amoroso era Jó.
E todos nós conhecemos essa história e também sabemos e como Deus permitiu que ele fosse provado em todas as áreas de sua vida. Jó foi testado na área da família, Jó foi testado na área dos seus bens, Jó foi testado ele como pessoa mesmo, Jó foi testado em todas as áreas que podemos imaginar hoje que nós vivemos e que nós temos. E diz a Bíblia que simultaneamente, de uma maneira tão rápida e tão junta, ele perdeu todos os seus bois, ovelhas, camelos, servos, seus 7 filhos e as 3 filhas. Ou seja, chegava uma notícia, antes daquela notícia tinha sido dada, chegava uma outra. E diz a Bíblia que a reação desse homem, após receber tanta notícia deplorável naquele dia, foi lançar o rosto em terra e dizer: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Difícil para um ser humano, difícil para um pai, difícil para uma família, colocando a composição ali pai e mãe, receber uma notícia de tal demanda, de tal tamanho, e fazer uma declaração como Jó fez: bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, ele tomou. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Grande era o temor desse homem diante de Deus, provando que amava a Deus mais do que a família, mais do que o dinheiro e mais do que a si mesmo. Normalmente, qualquer perda que um ser humano tem, no primeiro momento é reclamar. A Bíblia não diz que Jó não pecou. A Bíblia diz que Jó não reclamou. Porque se nós formos ler versículos mais à frente, Jó peca no momento que ele reclama de por que ele nasceu, por que ele veio à luz, por que ele veio ao mundo, por que ele não tivesse vindo ao mundo, tivesse morrido ainda no ventre de sua mãe. Mas ele não blasfemou, ele não negou a pessoa de Deus. E todos nós sabemos como Deus restaurou a vida de Jó de maneira extraordinária, dando tudo em dobro que ele possuía. E essa história nos revela como Deus recompensa aqueles que o temem, aqueles que o amam. Essa história traz a nós que, independente das circunstâncias que estamos vivendo, o quanto devemos adorar a Deus. Quanto maior a aprovação nas nossas vidas, maior deve ser a nossa adoração, maior deve ser o nosso temor ao nosso Senhor Jesus, maior deve ser a nossa conduta e postura diante de Deus. Mas hoje pela manhã nós vamos aprender um pouco mais algo que podemos aprender com Jó. Essa manhã nós vamos aprender como Jó na área da paternidade, como Jó na área de um pai de família. O que podemos aprender nesses versículos que lemos através dessa história de Jó? Primeiro, que Jó andou com Deus, deixou aos seus filhos um legado irrepreensível do seu caráter. E é algo que nós, como pais, como homens, precisamos deixar. E muitas das vezes procuramos deixar coisas materiais. E, na verdade, o que devemos deixar para os nossos filhos é a nossa retidão diante de Deus. É a nossa maneira de viver diante de Deus. É a nossa maneira de se relacionar como crentes, como cristãos diante de Deus.
A Bíblia diz que Jó era um homem mais rico naquela época. Ele podia dar de tudo aos seus filhos, mas o maior legado que Jó deixou para seus filhos não foram as riquezas, foram os exemplos. Jó poderia dar, e com certeza, diz a Bíblia que os filhos dele se reuniam em suas casas. Provavelmente naquela época tinham as melhores casas, os melhores palacetes. Diz a Bíblia que Jó não era um homem rico, Jó era um homem muito rico naquela época. Então, certamente, cada um tinha seus lares. E se reuniam, como diz a Bíblia, para comemorar, para comer, para beber. Nós hoje trabalhamos, é claro, para dar um conforto melhor para a nossa família. Não é errado trabalharmos para que nossos filhos tenham um bem, tenham um local para morar, possa ter uma casa. Isso não é errado, isso é correto. Mas o maior exemplo que podemos dar e deixar para os nossos filhos é a nossa forma de viver. É como está aqui, ele diz no capítulo 1, que Jó, este homem, era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Esse é o maior exemplo que nós, pais, precisamos deixar para os nossos filhos. É algo extraordinário que ninguém pode deixar, porque nós, como pais, a responsabilidade que temos como pais em nossos lares, nós somos, como diz o cabeça, nós podemos dizer que nós somos o sacerdócio da casa. E a responsabilidade e o compromisso de ensinar os filhos cabe ao pai. Saindo um pouquinho disso, nós vemos hoje que muitas responsabilidades que cabem aos pais estão ficando, muitas das vezes, estão sendo terceirizadas, e muitos estão ficando sobre o comando da mãe, mas não, a responsabilidade de ensinar, de educar, de dar exemplo é nossa, dos pais. E não podemos fugir disso. Nós trabalhamos para colocar numa boa escola, nós trabalhamos, como eu falei, para deixar um bem material, algo que de repente vai ajudar no crescimento desse jovem, porque nós pensamos em que nós vivemos hoje pensando lá na frente, e o que passa na nossa cabeça? Se hoje está ruim, a tendência é piorar, e é uma tendência do mundo, e aí a gente se preocupa sempre com essas questões. Bom, se eu compro lá um bem para o meu filho, quando ele crescer, ele já tem pelo menos onde morar. Nós pensamos isso, não pensamos? Nós pensamos dessa forma. Mas o maior bem que podemos deixar é justamente o nosso exemplo, é o nosso caráter, é a nossa conduta, é a nossa integridade como pais. O maior que um pai pode deixar para o filho não são seus bens materiais, mas um legado de uma vida limpa, de um caráter irrepreensível. Uma vida limpa, de um caráter irrepreensível, que seus filhos podem crescer e observar o quanto é o seu comportamento diante dele e diante dos que estão fora. Nós somos espelhos para os nossos filhos. O nosso comportamento e atitudes falam mais alto do que os nossos discursos. Nós, como pais, sabemos que muitas das vezes nossos filhos, ainda pequenos, que cometem alguma atitude errada, muitas das vezes só no nosso olhar, os filhos sabem que estão errados. Muitas das vezes não precisamos falar muito, mas só na nossa maneira de agir, na nossa maneira de olhar, o filho já sabe que está errado. E os filhos vão se espelhar nisso. Os filhos veem nós, os pais, como grande paizão, e eles se sentem seguros.
E esse exemplo que Jó vai deixar para os seus filhos, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro da terra de Uz. E se formos consultar a terra de Uz, é terra de um povo pagão, com muitos ídolos e com muitos vícios, muitas crendices. Então esse homem, além de ser muito rico, ele vivia numa terra pagã, de povos pagãos, e ele não se misturava. Essa era a diferença de Jó. Isso é o que aprendemos com Jó. E para nós esse exemplo de Jó mostra que não importa o quanto a sociedade esteja corrompida pelas armadilhas, o quanto essa sociedade nos dias de hoje está corrompida pelas armadilhas que o mundo os coloca, pelas armadilhas diabólicas, da forma que Satanás atua hoje em dia, e dependendo do local que você está, o que mais se vê é atitudes ao contrário do que a Bíblia Sagrada, do que Deus colocou para a humanidade viver em harmonia, em paz. Como pais, precisamos viver uma vida íntegra e reta, no meio de uma geração corrupta e perversa. E como fazer isso? O desafio de Jó era viver uma vida de santidade no meio de uma geração que ia na contramão dos valores de Deus a uma vida piedosa que ele tinha. O desafio dele era, como um homem piedoso, um homem amoroso, viver no meio daquele povo perverso, que praticava o mal, praticava idolatria, que não agradava a Deus, que ia contra todos os propósitos de Deus. Aprendemos com Jó, como diz Noé, em Gênesis 6:9, Noé foi um homem também que foi contra tudo que aquele povo praticava, que diz, Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Diz que ele andava com Deus, ele foi irrepreensível em sua geração, destacando-se entre as pessoas da sua época. Todos conhecemos a história de Noé. Todos conhecemos que Deus falou com Noé. Deus falou, construa essa arca. E Noé, pela fé, começou a construir. E diz a Bíblia que todas as pessoas passavam ali e ficavam zombando de Noé. E o tempo foi passando. E Noé foi trabalhando. E Noé acreditou e tinha uma fé inabalável em Deus. E chegou o momento do grande dilúvio, e naquela arca entrou somente sua família, porque provavelmente todos que estavam ali não eram dignos de entrar, porque tiveram tempo suficiente para entender e conhecer a Deus e a sua vontade, e não o aceitaram. Todos nós também conhecemos a história do jovem Daniel, levado à Babilônia, decidido a não tornar impuro, recusando a comida e o vinho do rei. Daniel, diz a Bíblia, que era um jovem inteligente, capacitado, bonito. Ele foi para ali, ele foi levado lá pelo exército de Nabucodonosor. E quando chegou lá, naquele local onde a idolatria predominava, deuses, estátuas para tudo quanto é lado, a comida que era oferecida ali, antes de chegar até a sua mesa, era oferecida a deuses. E Daniel, diz a Bíblia, que ele se recusou a participar de tudo aquilo. Ou seja, ele se mostrou diferente. E nós hoje, como vivemos, nós pais, estamos diante de tantas situações como essas, e é um desafio para nós hoje,
É um desafio para nós ensinarmos aos nossos filhos o como eles devem se comportar diante de situações que muitas irão aparecer. É por isso que precisamos ser exemplo, precisamos aprender com Jó, que diz a palavra de Deus, esse homem era íntegro e reto e temia Deus. Nosso desafio como pais é viver com integridade na presença de Deus, mesmo vivendo no meio de pessoas que não levam Deus a sério. As pessoas não levam Deus a sério. As pessoas falam assim, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Mas elas não levam Deus a sério. Elas acham que Deus está ali só no momento que elas precisam. Eu estou vivendo num momento muito difícil, mas está acontecendo isso comigo. Deus me ajuda. Mas Deus é misericordioso. Da mesma forma que esse sol lindo que apareceu hoje para nós, depois de um dia chuvoso como ontem, maravilhoso, da mesma forma que esse sol nasce para os justos e para os ímpios, eu creio que Deus está sempre atento também para atender o ímpio. Mas o ímpio não leva Deus a sério, as pessoas não levam Deus a sério. E vai chegar um dia que isso vai cessar. Infelizmente, todos acompanharam aquele avião que veio cair na sexta-feira. Certamente não sabemos a quantidade de pessoas que tinha ali, diz que foram 62 pessoas. Mas certamente tinha no meio daquelas pessoas ali crentes. Certamente tinham pessoas também ali que ouviram o Evangelho várias e várias vezes e se recusaram a entregar as suas vidas a Cristo. E será que tiveram chance da salvação naquele percurso? Também não podemos dizer que não, porque o avião, até ele chegar em terra, ele veio caindo. Imagina o desespero de pessoas, foram um amontoando sobre as outras, porque o avião veio rodando. Mas certamente ali, pessoas partiram desde aquele momento e estão vivendo já na eternidade. Porque entenderam o plano de salvação. Entenderam que estamos vivos agora, nesse momento, não sabemos se estaremos vivos à noite ou amanhã. Mas precisamos viver uma vida íntegra, tanto aos olhos de Deus quanto aos olhos dos homens. Como está escrito em 2 Coríntios 8:21 diz, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Ou seja, não somente em lugares que só o Senhor pode nos ver, como também em público aos olhos de todos. Porque é muito fácil a gente andar muito correto da porta para dentro. Da porta para fora, quando estamos da porta para fora, todos estão nos vendo. Quando estamos da porta para dentro, vamos supor, dentro do seu quarto, dentro da tua casa, é você e Deus. A questão é que muitos acham que Deus não está vendo da maneira que está vivendo dentro do quarto ou dentro da casa. Quando estamos lá fora, precisamos dar um testemunho de um verdadeiro cristão. Até conversamos isso hoje na escola bíblica, os novos convertidos. Eles vão chegar um momento da vida deles, já estão chegando, que muitos perguntarão a ele quem é Deus. E aí eles precisam ter em seus lábios os atributos de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Algo que nós como cristãos precisamos ter a todo tempo, essa certeza e esse temor, que principalmente é o que nos mantém de pé. Jó era um homem reto, diz a Bíblia. No capítulo 29, do 15 ao 16, aí a gente começa a ver por que a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro e amoroso.
e misericordioso, porque ele diz, eu era o olho do cego e os pés do coxo. Eu era pai dos necessitados, examinava com diligência as causas dos estrangeiros. Então esse homem, além de ser um homem super rico, esse homem, além de ser um homem que conseguia unir a família, ele brigava pela causa dos pobres, dos necessitados. Esse era Jó. E aí, faço uma pergunta, lendo e escrevendo para mim mesmo, para nós. Estamos deixando para os nossos filhos exemplos de pessoas íntegras, de pessoas retas? Em nossos comportamentos como cristãos, nas nossas ações, nos nossos negócios, nas nossas transações, é algo a se pensar, porque os nossos pequeninos, mesmo sendo tão pequeninos, a atenção dele é muito mais além do que a gente possa imaginar, porque eles observam demais. Os filhos vê nós, os pais, como o cara, como aquele que pode, num momento difícil, se agarrar. Então, eles observam muito, mas muito, o nosso exemplo, a nossa conduta. Jó tinha o temor de Deus, por isso se desviava do mal. Esse mal que está diante de nós a todo tempo. O mal, você saiu da igreja ali para fora, o mal está diante de você. Você vai para o seu trabalho, o mal está diante de você. Você está no meio de uma reunião, o mal está diante de você. E o que podemos fazer para evitar o mal? E a palavra é para todos nós. Temor de Deus. Precisamos ter o temor de Deus, porque quando temos o temor de Deus, é a coluna principal que nos ajuda a se desviar das coisas que não agradam a Ele. Porque o Espírito Santo do Senhor já temos nós em nossos corações, nesse corpo, nessa casa, nessas casas, nós como igreja, nós já temos o Espírito Santo, que nos guia, que nos orienta, que nos faz desviar do mal, mas precisamos ter o temor de Deus em nossas vidas. Precisamos pedir ao próprio Deus que Ele produza em nós esse desejo. Precisamos pedir a Deus que Ele produza em nós, através de nossas orações, esse desejo de ter o temor de Deus, para nos afastarmos de tantas e tantas situações que certamente iremos viver até que Ele volte. O versículo 4, ele está dizendo, iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Aqui a gente vê uma situação de união familiar. Estavam sempre juntos, coisa que não é muito fácil, né? Eu posso dizer, na minha casa mesmo, antes da minha conversão, eram 8. E só não saía kickbox porque ninguém sabia brigar. Né, irmã? Eu já falei aqui uma vez, eu entrei numa briga quando garoto, e meu irmão estava perto, ele, em vez de me ajudar, ele foi contra mim. Aí a coisa ficou pior, né? Porque um probleminha no braço, só usava a esquerda, como é que eu vou usar a direita? Ainda com 2, o negócio ficou complicado. Mas unir uma família de 10 pessoas e ter essa harmonia não é fácil. E Jó tinha essas credenciais.
esse amor, essa atitude. Jó plantou as sementes da amizade no coração de seus filhos. Jó plantou a semente da amizade no coração de seus filhos. Precisamos aprender com Jó todos os dias. O que é plantar uma semente da amizade? É plantar o respeito, a harmonia, o amor. Mas diz a Bíblia que ele era referência disso tudo. Diz a Bíblia que, além de ser um homem íntegro e reto, ele cuidava também das causas dos necessitados. Isso sendo um homem muito rico, com muitos bens. E, além disso, habitava no meio de um povo, podemos dizer assim, impuro, um povo idólatra. Mas ele era temente a Deus. Jó plantou as sementes da amizade no coração de seus filhos, algo que não é tão fácil. Ainda mais com a quantidade de filhos. Tenho mais de 11, tenho mais de 22 de vez em quando. Tem que entrar lá no meio, né? Mas graças a Deus, a gente como nova criatura, né? Nós vamos lá com carinho, com muito amor, entendeu? E assim vai pedindo a Deus sabedoria e a gente vai criando os nossos filhos. Mas 10 dentro de casa não é fácil. Que exemplo deixa para nós, Jó? Para nós, os pais. Filhos não são iguais, né? Também não são naturalmente unidos. Não são. E aí entra a questão, por não ser iguais, eu não posso achar que um tem que ser igual ao outro. Porque vão ser diferentes, vão ter atitude diferente. Um vai ser mais estudioso, o outro não. E também não posso querer que, se a minha filha tirou nota 8, ela tem que tirar só nota 10. Criar filho é algo que costumamos dizer que não tem receita. Se um colega tirou 10, já você tinha que tirar 10. Não. O que eu falo para minha filha é sempre a mesma frase, a pequena Sofia. Filha, estude. Tem prova amanhã? Estude. Quando chegar no dia da prova, antes e no dia da prova, ore assim: Senhor, traz à minha memória o que eu estudei. E o que ela estudou, o Senhor vai trazer à memória dela. Agora, se ela não estudou, ela não tem como fazer uma boa prova e tirar uma boa nota. É assim, eu penso dessa forma e ajo assim. Porque é Deus que traz a nossa memória, porque Ele é o dono de tudo. E é Ele que está em nosso coração, em nosso corpo, em nossa alma. Então eu tenho que dar um passo. Eu tenho que entender que eu sou limitado e nós temos um Deus infinito, que não tem limites para Ele abençoar. E aí eu dou o meu passo, eu faço a minha parte. E tenho que descansar. Certamente Ele proverá. Os filhos de Jó cultivavam amizade entre si, pois aprenderam esse princípio com o pai. Aprenderam, diz a Bíblia, que eles aprenderam esse princípio com o pai, que era referência para eles dentro do lar. A Bíblia diz que cada um, por sua vez, faziam banquetes e se reuniam para comerem e beberem, viviam em harmonia e celebravam a vida com alegria e em comunhão uns com os outros. O tempo todo. E vamos dizer aqui, né, pastor, haja banquete, hein? Dinheiro não faltava. Né? Haja caviar, tinha naquela época? Eu sei que eu nunca vi, e nem conheço, não é a música não, tá, pastor? Nunca vi no prato. Não, sério, eu nunca vi um prato caviar. Mas eu acho que as melhores comidas da época, ele podia comprar. Ele podia, porque era um homem super rico.
E aí, quando vemos a história como essa, em que os filhos vivem em união, podemos entender o quê? Que por trás disso tem um pai e uma mãe, que ensinou isso a eles. Por trás tem um pai e uma mãe que fizeram essa ponte, que fizeram que se unissem, não separados. Aí a gente se refere a ambos, tanto ao papai e à mamãe. Porque dentro de casa também, para que os filhos tenham esse exemplo de união, é necessário que haja uma harmonia entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe. Apesar de sabermos que nem sempre, mas precisa ter essa harmonia, precisa ter essa referência de paternidade dentro de casa. Porém, a Bíblia nos revela que nem mesmo homens piedosos, amados, nem mesmo homens, grandes homens da Bíblia, tiveram uma experiência positiva dentro de casa junto aos filhos. E nós podemos ver aqui alguns deles. Vejamos o primeiro pai da Bíblia, Adão. Adão teve Abel e Caim. Caim matou o seu irmão Abel por quê, amados? Inveja. Caim tinha inveja do seu irmão e matou o seu irmão. Caim teve a oportunidade de se consertar diante de Deus, mas a amargura, a raiva, a inveja que estava no coração dele, fez com que ele não desse ouvidos e deixasse que Deus entrasse ao coração dele, ele não cometesse tal ato. Ele matou o seu irmão. Veja os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Ou seja, até mesmo dentro de casa, há essa diferença de um é melhor do que o outro. E é algo que serve também de exemplo para nós, favorecer mais a um do que a outro, dar mais para um do que para outro. E isso não são os filhos que criam, mas nós criamos esses comportamentos dependendo de como vivemos no meio deles e como cuidamos e como educamos. E nessa intriga entre Esaú e Jacó, isso durou 20 anos. Essa separação, essa luta, essa briga entre eles até se unirem. E trago também, podemos dizer, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que dentro da casa dele tinha mentira, traição, morte, assassinato. Quando Absalão matou o seu irmão Amon, porque ele violentou a sua irmã Tamar. Eles eram irmãos. E Amon, desde jovem, tinha um desejo, um sentimento amoroso pela tua irmã Tamar. E ele articulou tudo aquilo dentro de casa, mentiu para o pai, e ele a violentou, a tua irmã. E aí o seu irmão Absalão ficou sabendo e foi lá. Então, queridos amados, nós sabemos que mesmo dentro do local, da casa de grandes homens da Bíblia, nem sempre existia um lar harmônico, amoroso. E nós, como pais, precisamos entender que nossos filhos são sempre diferentes, têm pensamento diferente, gostos diferentes, atitudes diferentes. Porém, nós pais precisamos atuar para que eles sejam unidos como irmãos. É tarefa fácil? Não é, mas também não é difícil. Porque nós, como pais, a Bíblia não diz na Bíblia que somos sacerdócio da casa.
mas nós somos o cabeça da casa. E podemos dizer que somos o sacerdócio, o provedor da casa. E cabe a nós, pais, essa responsabilidade. Cabe a nós, pais, esse compromisso de tomar para nós e atuar diretamente com os nossos filhos. Não podemos terceirizar essas questões, como temos visto muitas vezes, em várias situações aí que nós conhecemos e temos vistos na televisão, de pessoas que preferem trabalhar mais para alcançar bens materiais e esquecem que Deus os abençoou. Deus lhes deu uma herança, como diz, filhos são herança do Senhor, então devemos cuidar. E as pessoas, elas se debruçam naquilo que pode conquistar, elas se debruçam naquilo que podem chegar e esquecem de cuidar daquilo que é um presente que Deus deu. Querem entrar pelas portas das grandes empresas, ganhar salários extraordinários, mas os filhos estão sendo terceirizados muitas das vezes por outras pessoas que de repente não têm o mesmo pensamento, o mesmo cuidado. Fica para nós esses aprendizados. Versículo 5, ele diz: terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. No seu coração, assim fazia Jó continuamente. Então não era algo sazonal, temporal, era continuamente esse compromisso de Jó. Jó era um homem muito rico. E nós sabemos que toda pessoa muito rica, que tem muito dinheiro, ela tem a vida sempre muito ocupada, porque trata de muitos negócios. Mas mesmo assim, diz a Bíblia que continuamente Jó estava ali, orando pelos filhos. Porém, diz o texto que após os banquetes na casa de seus filhos, Jó os chamava e os santificava. Jó os chamava e os exortava naquilo que ele achava que era errado. Jó os chamava e sentava com eles e orava, porque a preocupação de Jó não era o que estava externamente, mas sim o que de repente estava no coração deles, naqueles banquetes que eles faziam. De repente, o que poderia estar maquinando o coração e a mente deles, que não estavam agradando a Deus. Por isso que Jó orava e intercedia pelos filhos. E como podemos santificar os nossos filhos? Levíticos 28 diz: obedecendo os decretos do Senhor e praticando, obedecendo os decretos do Senhor e praticando-os. É dessa forma. Se eu obedeço o decreto do Senhor e pratico, eu posso santificar, eu posso ensinar, eu posso explicar, eu posso falar. Eu posso mostrar que isso é certo, isso é errado. Olha, está aqui a Bíblia Sagrada diz isso. Por que você está caminhando neste caminho, se a Bíblia Sagrada diz que devemos caminhar dessa forma? Efésios 6,4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem os seus filhos no conselho do Senhor. E como eu posso irritar um filho, pastor? Como podemos irritar o nosso filho? A gente irrita. A gente muitas das vezes irrita quando faz comparações. A gente irrita muitas das vezes quando não ouve com atenção o que eles estão falando. A gente irrita muitas das vezes quando brigamos desnecessariamente com eles.
mas diz a palavra de Deus no capítulo 5, que assim fazia Jó continuamente. A preocupação de Jó com os filhos era, mesmo eles sendo irmãos, estando unidos, o que poderia entrar no coração deles que não fosse do agrado do Deus Pai Todo-Poderoso? Nós oramos certamente pelos nossos filhos, nós intercedemos certamente pelos nossos filhos. E esse é o nosso compromisso, amados. Orar sem cessar, porque filhos são herança do Senhor. E hoje, no Dia dos Pais, estamos aqui. Estou vendo que tem vários pais. O mais novo aqui é o Douglas. Nós temos uma responsabilidade, um compromisso muito grande, porque filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor. É Ele que nos dá. E precisamos consagrá-los todos os dias. Fica um alerta para nós, pais. A responsabilidade de orientar os nossos filhos no caminho do Senhor. É muito provável que esse homem não tinha certamente um bom sono. Porque diz a Bíblia que, capítulo 5, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada. Certamente o homem era um homem muito rico, de muitos compromissos, mas mesmo assim, diz a Bíblia que ele levantava de madrugada para orar com os filhos e cuidar dos filhos. Talvez cambaleando, talvez morando num palácio, né? Não tinha nem como bater em coluna, né? Porque era tão grande, ele chegava até o local. Né, pastor? Mas diz a Bíblia que esse homem não tinha, que esse homem orava, esse homem acordava de madrugada, com a preocupação com os filhos. Certamente ele não tinha um bom sono. A Bíblia diz que levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando talvez que tenham pecado e blasfemado contra Deus. Que exemplo de Jó para nós. Que exemplo de Jó como pai. Por isso que esse homem, passando por tantas as coisas que passou, e primeiro Satanás tocou em todos os seus bens, depois Satanás tocou nele próprio, na sua carne, mas não tocou na sua alma. E Deus, pela pessoa de Jó, que viu a integridade e reto como ele era um homem, retribuiu a ele tudo em dobro. É uma história muito linda, é uma história maravilhosa. Isso traz a nós o quanto devemos nos colocar e nos posicionar na presença de Deus, queridos. Que nessa manhã, no Dia dos Pais, possamos aprender com Jó. Possamos levar para nós essa experiência de vida que foi há milhares de anos atrás, mas reflete nos dias de hoje em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus santo, obrigado, Senhor Deus, por fazer parte, ó Pai, da sua família, por fazer parte do teu corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, primeiramente, a ter temor pelo Senhor. Entender que todas as coisas vêm de Ti, todas as coisas vêm do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a orar intensamente pelos nossos filhos, sem cessar. Assim oro e te agradeço, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém.